qual vai ser o desafio? O desafio é que agora eu preciso, para cada um dos sistemas de coordenadas, eu vou ter que refazer essas contas, levando em conta que os vetores da base dependem da posição. Isso vai tornar esse cálculo bastante mais difícil do que foi feito no primeiro caso. Tá? Então eu vou gastar algum tempo descrevendo a geometria aqui, porque isso é uma coisa relativamente importante para a realização dos exercícios, dos exemplos mais tarde. Tá? Então esse é o meu principal motivo. Tá? Mas o que é crítico aqui é que agora a gente tem que notar que para cada ponto, esse arro, esse θ aqui, ó, que vão ser os vetores da minha base, elas dependem da posição. Eles deixam de ser independentes da posição e passam a ser dependentes da posição. Isso é extremamente útil para descrever os meus campos, mas isso torna a matemática um pouco mais complexa. Agora nós vamos discutir coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas, elas são o primeiro exemplo, o exemplo mais simples, onde eu tenha uma dependência do sistema de coordenadas com cada um dos pontos onde o meu fluxo ocorre. Não. Então, o que vai acontecer? As coordenadas cilíndricas vão ser caracterizadas basicamente, eu tenho a coordenada z aqui, que ela é basicamente igual ao caso das cartesianas, ela é a mesma sempre, e eu substituo x e y por coordenadas polares, no final das contas. Então eu vou ter essa distância ρ aqui, que é a distância, esse ponto aqui é a projeção do meu ponto no plano xy, e ρ é a distância que vai da origem até a projeção do ponto. O ângulo θ é esse ângulo que está aqui embaixo, é o ângulo que está com o eixo x. E eu vou ter então os vetores. Tá? Eu vou usar aqui a notação com chapéu aqui, porque é onde eu tirei essa figura da Wikipedia, né? Eu tenho ρ chapéu, que é essencialmente o vetor arro, né? E vocês veem que ele aponta, é melhor ver no plano aqui, no plano ele aponta nessa direçãozinha aqui. Esse aqui é o vetor arro, que é igual a ρ nessa notação. Ele é um vetor que mora no plano xy e ele aponta nessa direção aqui. O vetor θ ele vai ser perpendicular a ρ, tá? Como está desenhadinho aqui em cima. E finalmente o vetor z vai continuar no mesmo lugar. Bom, em linhas gerais, as coordenadas cilíndricas, é fácil escrever as transformações. Por quê? Porque eu tenho que x vai ser simplesmente ρ vezes o cosseno do ângulo θ aqui, né? Vai ser x vai ser ρ cosseno de θ, então essa distância multiplicada por θ. Y vai ser ρ vezes o seno desse ângulo θ, e z vai ficar igual. Notem que eu tenho que a ρ, a θ e a z vão formar uma base, né? E se eu fizer a ρ por a θ, eu obtenho a z, tá? E eu tenho a θ por a z que dá ρ, e assim por diante, tá? Então, assim, usando aquela notação, o truque que eu falei para vocês a vez passada, eu tenho que ρ, θ, z, ρ, θ. Então, ρ vezes θ aqui, ó, é igual a z. θ vezes z é igual a ρ. A z vezes a ρ é igual a θ, tá? A z vezes a ρ igual a θ, como está aqui no último, tá certo? Beleza. Bom, o vetor R. O vetor R é essencialmente esse vetor que está aqui, ó. Ele vai da minha origem ao ponto, tá certo? Então ele
esse vetor que está aqui. Ele é melhor aqui. Certo? Ele vai da origem até o ponto. Olhem só, esse vetor aqui, ó, ele é a soma de dois vetores. Esse vetor... Deixa eu até fazer contra cor aqui para ficar mais fácil de ver. Verde, digamos. Ele vai ser a soma desse vetor aqui, ó, com esse vetor aqui. Vou começar por esse aqui que é mais fácil. O modo desse vetor, ó, ele vai dar do plano xy até esse ponto. Esse ponto mede z. Então esse vetor ele aponta na direção de AZ e o modo dele é z. Então ele vale z a z. Esse vetor que está aqui embaixo, o módulo dele é ρ. E ele aponta na direção a ρ. Então ele é ρ a ρ. Se eu somar ρ a ρ mais z a z, o que eu obtenho? Eu obtenho o meu vetor R, que está aqui, ó. Tá certo? Isso sempre causa uma grande angústia na cabeça dos alunos, porque os alunos, em geral, eles perguntam, mas cadê o aθ, né? Não tem aθ. Não tem porque não precisa ter. Tá? Não há nenhuma demanda que o aθ deveria aparecer no vetor R. Tá? Mas os alunos têm uma certa tendência a quererem que imaginam, né, que na verdade o vetor R deveria ser alguma coisa tipo ρ a ρ mais θ a θ mais z a z. Essa meio que a cabeça dos alunos tenderia a funcionar dessa maneira aqui. Só que notem o seguinte. Em primeiro lugar, em termos de unidades, ρ é medida em metros. A ρ, tá, é um vetor e ele não tem unidades, tá certo? Porque ele é um vetor que é um vetor unitário, tá? Então ele é alguma coisa dividido pelo módulo dele, então ele não tem unidade nenhuma. Θ é medida em que unidade? Θ é medido, não tem unidades. Eu vou gravar um vídeo na sequência para vocês falando sobre o que significa o ângulo θ, qual é a unidade dele, mas θ não tem unidades. A θ não tem unidade, então eu teria alguma coisa que eu estou somando algo com unidades com algo sem unidades. Como eu tenho a soma de algo com unidades com algo sem unidades, não faz sentido. Eu não posso somar metros com segundos, eu não posso somar metros com quilos, isso não faz sentido nenhum. Então essa fórmula aqui, ó, ela está radicalmente errada. Não pode nunca ser algo desse tipo aqui. Tá? Isso aqui está relacionado com o fato que muitas vezes os alunos tendem a pensar em analogia. Como em coordenadas cartesianas eu teria alguma coisa tipo x, y, z, quando eu trabalhasse com coordenadas cilíndricas eu teria ρ, θ e z. Tá, mas isso não é verdade, tá certo? O vetor R não pode ser dado por essa forma. Ele tem que ser calculado de outro jeito. Bom, então agora nós vamos calcular quem é dr.
Então imagina o vetor R, o vetor R mais dr. Bom, então, aqui eu tenho a projeção, né? Tá um pouco exagerado o meu desenho, mas essa linha aqui é a projeção de R em cima de R mais dr. E eu tenho, então, duas componentes, tá? Uma componente que vai na direção de R, tá certo? Que é esse trecho aqui no final das contas. Agora sim. Esse trecho que está aqui, ó, que vai na direção de R, tá? Então esse pedaço aqui ele está na direção de R, então ele vai ser em uma dimensão. R e ρ são a mesma coisa, né? Esse cara aqui vai dar uma contribuição que vai estar na direção de ρ a ρ. Só que eu tenho uma outra contribuição que é perpendicular a essa, tá certo? Que é essa contribuição aqui, ó, tá certo? Essa contribuição aqui, ó, essa contribuição que está aqui nesse último pedaço, levando em conta que esse cara aqui é θ, esse ângulozinho aqui é dθ, quando eu estou em quantidades infinitesimais, esse comprimento aqui é muito parecido com o comprimento do arco correspondente aqui. Então, esse arco aqui e essa corda têm basicamente o mesmo tamanho quando eu estou em quantidades infinitesimais. Só que isso aqui vai medir basicamente o quê? Isso aqui é um círculo, né? Então esse círculo ele mede ρ vezes dθ, e ele aponta na direção perpendicular a ρ, que é a direção a θ. Então, o meu vetor dr, que é essa quantidadezinha aqui, então é a soma dessas duas contribuições. Uma contribuição na direção a ρ e uma contribuição na direção a θ. Tá? Então, aqui, se eu somar esses dois pedaços, eu vou ter que dr é igual a ρ dθ na direção a θ mais 1 dρ a ρ. Notem o seguinte, notem que essa quantidade medida em metros e essa quantidade medida em metros, tá? Ambas quantidades são medidas em metros, tá? Dθ não tem unidades, ρ tem unidades em metro e dρ tem unidade em metros, tá? Então, com isso eu consigo mostrar quem é dr.